você conhece? A gente foi criança por tempinho, tá? A gente foi criança. Eu estou muito feliz da Terezinha estar aqui, porque eu vou tomar a liberdade de dizer a verdade. Terezinha esteve na casa do Senhor Jesus, depois ela foi rebelde, né? E muitos são do Senhor Jesus, estão na casa do Senhor Jesus, depois tem o espírito de rebeldia, que a Bíblia diz que o espírito de rebeldia é igualzinho ao pecado de feitiçaria. Igualzinho, tem diferença, né? Tem aquela novelinha lá, Rebelde, eu não assisto não, mas fico vendo aquelas propagandas nojentas lá. A palavra rebelde é rebelião. E quem começou a rebelião foi Satanás, querendo tomar o trono do Senhor Jesus, tomar o trono de Deus. E ela foi rebelde. E muitos, né? Nasceram na casa do Senhor Jesus e com rebeldia, né? Buscando as coisas lá de fora, ficam lá. E às vezes permanece por muito tempo. Permanece por muito tempo. E fica lá, né? Acomoda, acha natural, acha comum, né? Praticar as coisas lá de fora. E vai perdendo a presença do Espírito Santo. Vai perdendo a comunhão com Deus. E a Teresa, ela foi assim, ela foi rebelde, foi lá para fora e achou muito legal o mundo, mas aí vai aprofundar, vai contar o testemunho, né? E o corinho que nós cantamos aqui, que falou assim, ó, amarra-me a ti, tu és tremendo. Irmãos, vamos nos amarrar nosso espírito no Espírito de Deus. Porque quando você amarra o seu espírito lá no mundo, você fica amarrado lá, nas coisas de lá, nos prazeres de lá, nos deleites de lá, no pecado de lá, porque você amarra. Qualquer coisa pequena que você acha que, não, isso é gosto, isso é moderno, e você vai se amarrando. Vamos nos amarrar ao Senhor Jesus. Vamos amarrar as coisas do mundo, seja elas pequenininhas, não amarra não, você fica amarrado lá. Mas o Senhor Jesus é longânimo, e Ele dá tempo para você pedir socorro para Ele desamarrar. Ele só desamarra você quando você pede socorro. Quando você clama de socorro, meu Deus, e Ele diz, agora eu vou te desamarrar. Quando você não pedir socorro, e Ele não vai desamarrar, eu tenho certeza que teve um momento que a Teresa pediu socorro, e o Senhor Jesus desamarrou ela de todas as coisas do mundo. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Porque Ele é digno, e o Espírito do Senhor está sobre cada um aqui. Deixa Ele falar contigo. Amém, Jesus. Assim, irmãos. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor, porque só o fato de eu estar aqui falando já é um milagre. Porque o Senhor nos amou tanto, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi por causa desse amor que eu estou aqui. Porque, igual diz a Jael, eu fui repente, mas eu tinha muitas feridas o tempo que eu fiquei na igreja. Então, eu quero ler, mostrar para vocês o quanto o Senhor nos ama. No Salmo 139, no versículo 15 e 16. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu vistes antes de eu ter nascido, os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Aqui está dizendo que antes de nós nascermos, enquanto nós estamos no ventre da nossa mãe, o Senhor nos ama. Só que a minha história, ela começou quando eu tinha 2 dias. Eu também não sabia, né, depois de quanto tempo que eu descobri esses versículos aqui. Quando eu tinha 2 anos, aliás, 2 dias, a minha irmãzinha de 3 anos morreu. E a mamãe, evidente, ficou muito triste, né, e sofreu muito, e eu sentia aquela dor, porque eu também era muito triste. E quando eu tinha 4 anos, uma vizinha, isso é a minha irmã que me contou depois,
Eu sempre ouvia, depois de adulta, uma musiquinha do Centro Espírita, da Umbanda. E eu não entendia por quê, porque eu não me lembrava de nunca ter ido ao centro. E sempre vinha aquela música do centro, que cantava no Centro Espírita. E eu era muito triste, eu sabia que era muito triste. Com 6 anos eu fui molestada e aí eu tomei muito ódio da minha mãe. Muito ódio. Eu sentia que eu era... A mamãe, eu acho que por mais que ela sofria, ela não deve ter me dado o amor que o filho, né, precisa. Então, eu era muito triste. Aí depois quando eu tinha 6 anos, que eu fui molestada, eu fiquei com muito ódio, porque eu achava que eu não era culpada. Eu fiquei com muito ódio, muito ódio. Eu cresci com ódio, muito ódio. Com 8 anos eu pedia já para o Senhor tirar a minha vida. E o Senhor não queria tirar, Ele queria dar, né, minha vida. E aí, quando eu tinha 12 anos, a mamãe aceitou a Jesus. Foi no tempo que eu conhecia as meninas da Israel. E ela nos levou para a igreja. Eu tenho 4 irmãos e uma única irmã, e eu sou a segunda. Então nós somos 6 filhos. E a mamãe aceitou Jesus e levou todo mundo. Papai, mamãe, nós fomos. Eu não gostava de ir não, porque eu tinha muito ódio, mas ia assim mesmo. E nesse tempo, foram 4 anos que eu fiquei indo para a igreja, porque na realidade eu não aceitei Jesus. Eu ia para a igreja com a mamãe. E aceitar Jesus é totalmente diferente. O Senhor muda a maneira da gente pensar, a maneira da gente agir. Mas mesmo assim, esses 4 anos, eles foram bons. Aquela ódio que eu tinha, foi assim, aquietou meu coração. O Senhor aquietou meu coração. E foi um tempo muito bom. Eu cantava no coral com o pessoal, cantava com a Dé, com a Maria. E eu achei muito bom esse tempo. E o Senhor ainda me batizou com o Espírito Santo. Isso foi uma coisa para mim, foi tremenda, tremenda, porque o tempo que eu vivi longe do Senhor, às vezes, eu lembrava daquele dia que o Senhor tinha me batizado, então me dava uma alegria muito grande naquele momento. E aí, depois, com 13 anos, de novo, fui molestada, e aí eu fiquei com mais ódio ainda. E aí eu falei, agora a primeira pessoa que aparecer e me pedir em casamento, eu caso, só para me sair de casa. E aí, com 16 anos, eu me casei com uma pessoa também que tinha muitas feridas. Eu gostava de outra pessoa, e a menina que gostava quis casar com ele. Para pirraçar, ela me casou comigo. Mas isso depois que eu fiquei sabendo. Então, quer dizer, que o inimigo começou assim, a trabalhar, né, na minha vida, logo, bem cedo. E aí nós nos casamos, nós tivemos 3 filhos, que eu amo, meus filhos, a minha vida. E meu casamento durou 9 anos. Aí depois nós nos separamos, eu separei do meu marido, ele bebia muito. Ele tratava muito mal meus filhos, principalmente o mais velho. Ele foi assim, muito rejeitado, muito mesmo. E aí eu me separei, eu separei e fiquei com meus filhos. E aí depois de 1 ano que eu estava separada, aí eu comecei a sair para os bares com a prima que eu tinha, que ela era evangélica, mas aí ela tinha deixado Jesus também, e era espírita, ela era mesmo. E nesse intervalo que eu fiquei, assim, de 4 anos que eu me levava para o centro, a mulher, ela falava com a mamãe que ia me levar para uma reunião, só que ela me levava para o centro espírita. Eu comecei a, assim, ver demônios. Sempre que tinha alguém demoniado, eu via direto o demônio na cara da pessoa, E eu não entendia o porquê daquilo. Aí eu conversei com essa prima minha, ela falou assim, não, isso é porque você vai ser médium, você tem que ir para o centro, você tem que ser médium. Eu falei, não, para o centro eu não vou não. E aí eu comecei, assim, nós começamos a sair muito, e beber, fumar. E logo começou as drogas também. E eu vivia assim, mexendo muito com isso. E meus filhos foram acostumando com aquilo, né? Me ver fumando, eu falava para eles dar o cigarro, eles já acendiam e me entregavam. E eles foram acostumando com aquela vida minha, só que eu não fumava droga perto deles. E um dia minha prima me chamou para a gente ir pro bar, e nós fomos. Aí lá, ela levou 2 amigas dela. E lá nós começamos a conversar, e ela me chamou para ir pro centro. Eu falei, não, pro centro eu não vou não. Eu posso até não estar servindo ao Senhor, mas para o centro eu nunca quero ir.
E aí tá, nós encerramos o assunto e nós marcamos pra gente na sexta-feira, isso era uma sexta-feira, na sexta-feira seguinte ela ia pra minha casa, que a gente ia fazer uma galinhada. E aí ela foi na outra sexta-feira. E aí nós bebendo, e a gente bebia muito pinga também, era tudo que tinha na frente a gente bebia. Aí nessa hora, era meia-noite e pouco, nós já estávamos assim bem bêbadas já, e tinha mexido também com droga. E aí logo eu olhei para a cara dela e já vi o demônio. Aí eu já saí. Eu fui lá para fora e fiquei sentada mais de hora na calçada esperando aquele sair dela. E aí eu já estava muito tarde, eu falei, nossa, eu vou entrar. E quando eu fui entrando bem devagarinho, ela estava na sala. E aí eu fui bem devagarinho, quando eu cheguei assim na porta da sala, aí o demônio falou, com aquela voz mais horrorosa, falou assim, você está com medo de mim, desgraça? Vem aqui onde eu estou. Aí eu fui, com muito medo eu fui. E aí quando eu cheguei, que eu olhei para a cara dela, que era o demônio, assim, todo, com o olho todo esquisito, todo torto, aquela voz horrorosa. Aí ele falou assim para mim, você não vai na minha casa, desgraça, mas eu venho na sua. Ele só me chamava desgraça. Porque quem não tem a graça de Deus, quem não aceita Jesus, então não tem a graça, é desgraça, deve ser. E aí ele me chamava, e aí ele começou a falar as coisas que tinham acontecido nesse tempo, assim, muito tempo que ele tentou me matar, endemoniados com faca, tentou me matar, e o Senhor sempre me livrava, e a mamãe orava por mim. E aí ele conversou, falou mais de hora comigo, e aí ele pegou e perguntou para mim, com aquela cara extremamente feia, esquisita, ele perguntou para mim, quem você acha que é mais forte, sou eu ou ele? Aí Deus, aí só que eu falei ele, aí eu falei que era ele. Eu fiquei com muito medo, disse que era ele. Aí ele me perguntou de novo, quem você acha que é mais forte, desgraça? Sou eu ou ele? Eu falei, você. E aí ele pegou, nessa altura do campeonato, a minha prima já tinha bebido a pinga que ela estava bebendo, e aí ele bateu a garrafa no chão e quebrou, e aí fez um corte na mão dela. E aí ele pegou e mandou vender o sangue dele, do cavalo dele. E aí eu peguei e bebi, estava com muito medo, sempre tinha medo dele, e aí eu bebi, eu bebi o sangue. E aí ele falou, depois que eu bebi o sangue, ele falou, a partir de agora, onde você for, eu vou estar do seu lado. E eu realmente sentia ele do meu lado, eu sentia sempre ele do meu lado. Para o povo espírita é o tal do encosto, mas na realidade é o Satanás mesmo. E ele, por onde eu ia, eu sentia ele. E aí, a partir isso foi na sexta-feira, aí no domingo, quando eu saí, eu já comecei a andar na rua e de repente eu comecei a sentir atração por mulher. Eu olhava assim, eu olhei e vi uma mulher, não mulher feminina, mulher assim, macho, essas mulheres pareciam homem. E aí eu senti atração desse jeito, mas que palhaçada, uma coisa dessa. E aí eu vendo, sentindo a presença dele, porque na realidade o demônio é um espírito que precisa de um corpo, né, para fazer as coisas erradas que o pessoal andou fazendo, que eu fiz também. E aí eu comecei a sentir atração por mulher, e aí eu encontrei com o Satanás, ele é tão astuto que ele encaminha as coisas para acontecerem. Aí uma irmã da minha cunhada, ela falou assim, Tereza, eu descobri uma boate, cara, é só homem beijando homem e mulher beijando mulher, é uma coisa de louco, vamos lá para você conhecer. Eu falei, nossa, vamos lá. E aí ela me levou, e aí quando nós chegamos nessa boate, eu ficava olhando aquilo, e aí eu comecei a sentir atração, já estava andando na rua e sentia. E aí quando eu estava nessa boate, eu falei, nossa. E aí eu comecei a mexer, eu entrei no mundo do homossexualismo. E teve uma das pessoas, a primeira mulher que eu olhei, era uma mulher bem alta. E aí eu fiquei olhando e pensei, eu vou ficar com essa mulher. Aquele pensamento satânico, eu vou ficar com essa mulher. E ela estava com uma pessoa, mas eu falei, eu vou ficar com essa mulher. E aí eu tentei descobrir onde eram os bares, onde o pessoal frequentava, e o pessoal, todo o homossexualismo, ele é assim, muito rejeitado. Parece que todo mundo tem medo, sabe? É o pessoal que mais precisa de Jesus.
porque são pessoas que têm feridas profundas. São pessoas que foram estupradas, pessoas que foram abandonadas pelos pais. Então, nesse período que eu vivi 20 anos com uma pessoa só. E minha vida era muito triste. Às vezes eu brigava, eu falava para ela, eu não faço parte desse mundo. Eu não sei o que eu estou fazendo, por que eu estou nessa vida. E tentava sair, mas não conseguia, eu tentava me matar, eu bebia demais, eu me dava coma, várias vezes me deu coma, eu bebia até ficar assim em coma, e mexia muito com droga. E à medida que o tempo foi passando, foram 20 anos com uma só, e aí meus filhos foram crescendo e achando normal, tudo para eles era normal, e aí eles começaram também a mexer com droga, e pra gente tudo era normal. Só que para mim só existiam meus 3 filhos, eu amava meus filhos, eu nem sabia, eu tinha raiva, às vezes eu ficava com muito ódio de viver naquela vida, só que eu não conseguia sair. Eu tentei várias vezes e eu não conseguia. A pessoa sem aceitar Jesus, a maioria das vezes ele não consegue sair. E tanto isso é de droga, de homossexualismo, de bebida. E eu tentava sair e não conseguia. E isso foram 20 anos com uma pessoa só. E depois parece que o Satanás achou que estava pouco o meu sofrimento, porque eu vivia deprimida, tentei me matar. Uma vez na T9 eu entrei na frente de um carro, que eu vi que ele estava correndo demais, eu entrei na frente e para ele me matar, e o cara deu uma freada tão esquisita que se não for, acho que só pode ter sido a mão do Senhor para não deixar me matar. E o cara sentiu um mau carro, conseguiu parar em cima, assim, quase de frente, de frente, a minha pessoa, e o cara sentiu tanto mal que foi parar no hospital, o susto de eu ter entrado na frente. Aí eles ficavam falando de louco, porque eu na realidade eu parecia louco, eu andava na rua 3, 4 horas da manhã, e aí o meu pessoal viu meus filhos, isso enquanto eles eram crianças. E aí depois que eles cresceram, aí já foi tudo normal para eles estavam acostumados com aquilo. E aí meus 2 filhos, a minha filha mais velha, que eu cuido do meu netinho, a filha dele, da minha filha, e ela foi para os Estados Unidos, e logo em seguida foi meu filho caçula também. E aí eu me senti mais deprimida, aí para mim não tinha nada mais, tinha sentido, e eu bebia muito, mexia muito com droga, todo tipo de droga eu mexia. E aí o demônio, eu acredito que ele achou que era pouco, e não, o Senhor queria que eu mudasse a minha vida e permitiu que eu ficasse com a primeira pessoa que eu conheci lá no boate. E essa primeira pessoa, ela era espírita, ela era médium. Então, quando ela era criança, a mãe dela ofereceu ela para uma entidade lá, que é demônio, e ela tinha uma vida assim, ela fazia muita macumba, ela fazia aborto nessas meninas que engravidam aí e não procura médico. Aí elas iam para o centro espírita e lá ela fazia essas macumbas, e depois que o demônio nela, incorporava nela, ela fazia o parto, o parto não sei lá como é que fala, o aborto, e aí depois a entidade engolia o que tirava da pessoa. E eu ficava deprimida, ela me contava aquilo, ela me contava coisas assim que tempo que ela passou no centro espírita, quando a mãe dela deu ela quando ela era criança. Então era assim, muito triste. Todas as pessoas homossexuais, elas têm feridas terríveis, e elas precisam muito de Deus e não de serem abandonadas ou discriminadas, porque a maioria dos crentes eles não gostam nem de chegar perto do homossexual. Eles falam mal. Ou então essas crianças que vivem na rua aí, que matam mesmo porque tem muito ódio, eles precisam também muito de Deus. E um dia eu fui na casa da minha mãe e eu afastei da minha família toda, porque a mamãe era evangélica e eles, como eu tinha muita raiva dela também, eu tinha muito ódio dela, eu tinha ódio de uma irmã, da minha única irmã. E ela orava, todo mundo que ela encontrava, ela falava, ora com minha irmã para ela sair dessa vida. E eu não sabia, eu tinha muito ódio dela também. E um dia eu fui na casa da minha irmã, da minha mãe, e a minha irmã estava lá. E aí o Aldete falou assim para mim, Teresa, aceita Jesus. Se você aceitar Jesus, se você voltar para Jesus,
o Senhor vai mudar a sua história. O Senhor tem poder de mudar, mas só Ele, só você aceitando o Senhor para Ele mudar a sua história. E aí eu comecei a chorar e falei, eu não consigo, eu me sinto totalmente acorrentada, eu não consigo mais voltar para Jesus. E chorei, ela falou assim, volta para Jesus que Ele vai te libertar. E aí eu fui embora, ela fez oração e eu fui embora, mas aquilo não saía da minha cabeça. Eu, ao invés de aceitar Jesus, aí é que eu ficava mais deprimida e bebia mais. Aí eu bebia demais. E um dia, de manhãzinha, quando eu acordei, eu senti uns bichos assim, andando, aqueles bichos de varejeira, andando assim, eu senti alguma coisa, né, mexendo assim, no meu ombro. Aí quando eu levantei a cabeça, que eu olhei, estava cheio de bicho, daqueles bichinhos de varejeira, e a cabeça da pessoa que estava comigo, ela estava pretinha de bicho. Aí eu acordei e ela falou assim, olha só, sua cabeça está cheia de bicho. Ela falou, nossa, como ela é espírita, ela falou assim, nossa, alguém fez uma macumba muito brava. E para mim, que conhecia a palavra de Deus, eu me senti uma carniça na presença do Senhor, uma abominação à vida que eu vivia, porque o Senhor abomina esse tipo de coisa. O Senhor ama as pessoas, mas não ama o pecado, né? E aí eu ficava mais deprimida, e eu chorava muito. Aí um dia eu não suportava mais viver naquela vida. Aí eu comecei a chorar, foi um dia de domingo, no dia 1º de agosto, naquele dia 1º de agosto, estava fazendo 23 anos que eu tinha entrado nessa vida. E eu chorava para o Senhor tirar minha vida. Eu falava, Senhor, tira minha vida. Tem quantos anos que eu peço ao Senhor para tirar minha vida? Eu já tentei me matar várias vezes. Tira minha vida, Senhor. Desde os 8 anos que eu peço ao Senhor tirar minha vida. E eu chorava, pedia, tira minha vida. Aí quando eu vi que o Senhor não ia tirar minha vida, eu falava, Senhor, então me tira daqui. Aí eu sentia assim um buraco tão profundo e tão acorrentada, que eu falei para o Senhor, Senhor, eu não consigo nem levantar minha mão, Pai, para o Senhor me tirar daqui. Manda um anjo aqui, Pai, me tira desse abismo. E chorei, falava, me tira daqui, Senhor, me tira daqui. E eu dormi chorando para o Senhor mandar um anjo me tirar de lá. E aí, quando eu acordei, foi uma maravilha. Quando eu acordei, eu me senti tão leve. Eu senti uma paz tão imensa no meu coração, que eu nunca tinha sentido. Aquela paz, o Senhor tinha ouvido a minha oração. E a palavra de Deus fala que se nós clamarmos, Ele ouve o nosso clamor. E o Senhor me tirou tirou aquela tristeza, e o pacto que eu tinha feito, o Senhor desfez. E eu fiquei com muita vergonha de pensar que ela já tinha saído para trabalhar. Eu fiquei com muita vergonha de pensar na hora que ela fosse chegar. Eu acordei meu neto, falei, filho, vamos sair rápido, vamos procurar um lugar para a gente morar, não quer morar aqui mais. E aí o meu neto falou, mas vó, para que nós vamos mudar? Eu falei, vamos mudar, filho, Jesus me transformou, o Senhor me tirou do abismo que eu estava. E aí eu peguei minha moto e nós saímos, e eu fui procurar um lugar para me morar. E graças a Deus o Senhor foi encaminhando tudo, e eu encontrei um lugar para morar. E aí quando eu já passei na casa da minha cunhada e pedi para ela ir lá para minha casa me ajudar a começar a desmontar as coisas. E aí nós fomos, e quando a menina chegou em casa, ela falou assim, o que está acontecendo? Você está desmontando as coisas tudo? Eu falei, é porque eu vou mudar. O Senhor mudou a minha vida, o Senhor me tirou das trevas que eu estava vivendo esses anos todinhos. E a partir de hoje, eu nunca mais vou viver nessa vida. E aí ela não acreditava, porque a gente não tinha brigado. Eu falei, o Senhor que mudou. Ela falou, como assim? Eu falei, o Senhor me tirou das trevas, me tirou desse mundo. E aí eu falei, eu estou mudando, eu estou arrumando minhas coisas, eu estou saindo daqui. Se você quiser, fica aqui, então você muda. E eu peguei minhas coisas e mudei.